Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Queridos irmãos e queridas irmãs, o nosso vídeo de hoje, a nossa recordação de hoje, será em torno de conhecermos a primeira mesquita a nível da cidade da Matola, isto é Moçambique. Inshallah, neste vídeo iremos trazer imagens que ilustram a primeira mesquita, a pioneira mesquita a nível da cidade da Matola. Muitas das vezes, esta entrada que estamos a ver é a entrada principal da mesquita pioneira a nível da cidade da Matola. A localização desta mesquita nós poderemos encontrar a mesma na rua da mesquita, na cidade da Matola, mas concretamente na cidade do 700. Nós poderemos encontrar essa mesquita usando esta mesma localização. E ela também encontra-se na rua que tem o nome da mesma mesquita, isto é, Rua da Mesquita. Isto indica a antiguidade dessa mesma mesquita. Como nós dizíamos, esta é a primeira mesquita a nível da cidade da Matola. E ela chama-se Masjid Usama bin Zaid, ou seja, Mesquita Usama bin Zaid. E esta parte que estamos aqui a verificar é a parte de ablução das senhoras, isto é, a parte de wudu para as senhoras, uma vez que é a recomendação e obrigação total de todo muçulmano e toda muçulmana antes de se fazer a mesquita, isto é, dentro da mesquita, fazer ablução, fazer wudu. E esta parte que estamos a ver é a parte reservada para esta obrigação, para este ato. E estamos aqui a ver também o jardim que se encontra em frente da parte da mesquita das Nossas Senhoras. E esta mesquita é tão grande, tem um espaço muito enorme, que inshallah das próximas vezes iremos mostrar essas todas imagens. Estamos a ver aqui um jardim e também estamos a ver lá uma aluna caminhando. E lá no fundo estamos a ver a mesquita já dos homens. E esta mesquita tem uma particularidade muito enorme e muito bonita. A particularidade esta aqui tem uma ligeira separação entre a parte feminina e a parte masculina. É só uma questão de nós verificarmos lá no fundo. Estamos a ver a parte da oração dos homens e deste lado, onde encontra-se o nosso cameraman, estamos a ver a parte das senhoras. E toda esta parte, onde estão aquelas cadeiras, até aqui, fazem parte da mesquita ou do local do culto das nossas crentes, das nossas senhoras cá deste lado. Estamos ali também a verificar algumas cartazes que dão a conhecer as recomendações do Covid-19 e temos aqui também a entrada já explícita, já dita, e temos aqui a porta. E nos dias normais, a porta principal, a porta habitual da sala dos cultos das nossas crentes é nesta porta maior. Mas por causa da situação que está caracterizando o nosso país e o mundo inteiro, que é o Covid-19, nós mudamos a entrada e a saída. Isto é, a porta que era para ser entrada passou para a saída por causa do tamanho que ela traz. Porém, no momento em que as nossas mães, as nossas crentes, vão saindo da mesquita, elas saem em massa. E esta porta, por ser maior, vai facilitando esta situação. E temos aqui uma outra parte, uma outra porta. Esta porta
é a casa mortuária desta mesma mesquita pioneira da Matola. Estamos a ver lá em cima umas escritas. Aquela parte que estamos a ver é a porta da entrada para a sala do culto dos homens, e toda aquela é a mesquita dos homens. Mas neste vídeo nós não vamos mostrar o interior desses todos apartamentos ou desta toda mesquita, e iremos reservar o interior da mesquita para o nosso próximo vídeo. Então, chegando ao fim do nosso vídeo, é de recordarmos de que esta foi a primeira e a pioneira mesquita a nível da cidade da Matola, isto é, em Maputo e na cidade da Matola. Esta mesquita foi a pioneira. E atualmente, alhamdulillah, a nossa cidade encontra-se